Oi, gente! Chegamos para o nosso 9º episódio. A nossa convidada é Brenda Ramos. Ela é psicóloga, professora universitária, palestrante, é natural da cidade de Codó, tem muito a contar pra gente. Vamos conhecer a história dela hoje no 9º episódio, não Pode Me Contar. Seja bem-vinda, Brenda, ao Pode Me Contar. É uma satisfação muito grande recebê-la aqui, apresentadora do Ousadamente, que eu não falei aqui, né, no comecinho. Seja bem-vinda. Ieda, você me deixou sem palavras. Muito obrigada pelo convite, pela recepção. Eu estou encantada com o espaço, né? Dá para perceber que teve muito cuidado em cada detalhe. Todos os pequenos detalhes, eles fazem total diferença. E faço o convite para as pessoas que estão acompanhando o Pode Me Contar que continuem assistindo, né? Eu acredito que aqui é um espaço de construção coletiva, que dá visibilidade a pessoas que queiram contar a sua história, que tem algo a acrescentar. Eu acho que a proposta do podcast é essa. Então, eu estou muito feliz por estar aqui. Agradeço muito o convite e vamos conversar. Quem é a Brenda Ramos? Quando as pessoas perguntam sobre quem nós somos, geralmente a gente tem muita dificuldade para responder. Por quê? Porque a vida toda nós somos respondidos pelas palavras dos outros. Nós nos vestimos para os outros, nós falamos para os outros. E às vezes é muito difícil nós dizermos quem nós somos. Hoje, se eu pudesse me descrever, eu falaria como uma pessoa. A Brenda é uma pessoa que está sempre em processo de amadurecimento. Eu costumo dizer que eu acredito que tenha sido ali por volta dos 26 anos, ou seja, há 3 anos, que eu consigo me perceber uma pessoa mais madura, consigo me reconhecer melhor no mundo, reconhecer a minha função no mundo. Mas se fosse para me resumir, eu seria resumida como uma eterna aprendente. Acredito que ainda não tenho palavras que consigam me descrever do ponto de vista característico. Eu sou formada em psicologia, eu sou filha de pais maravilhosos, né? Eu sou uma pessoa que eu estou sempre tentando levar o melhor que eu posso. Nem sempre a gente consegue fazer isso, mas eu tento dar o meu melhor sempre que for possível. Então, se fosse para me descrever, eu me descreveria como um aprendente, uma eterna aprendiz. Essa concepção que você acabou de relatar é por conta também dessa base da família, dos pais maravilhosos, como você acabou de falar? Tem tudo a ver. Meus pais, eles sempre me falaram o seguinte: Brenda, é possível que você aprenda com os seus erros, mas sempre que você puder observar os outros e fazer suas próprias escolhas, é melhor ainda. Então, acredito que sim, tem muito a ver com observar o mundo que me cerca, ao mesmo tempo ir tirando o melhor que eu posso dos espaços, das experiências, das pessoas que vão passando ao longo da minha vida. Então, esse processo de aprendizado tem muito a ver também com a base que eu venho, né? A minha família sempre foi uma família de conversar. Para algumas pessoas soa estranho, mas na minha casa nós sempre resolvemos as situações fazendo um círculo, fazendo uma reuniãozinha em casa. A gente até brinca que é uma assembleia. Então a gente sempre teve esse hábito de conversar. E não vou dizer aqui que é uma situação simples, que é fácil. Você sentar com toda a sua família para você ir conversar, alinhar algumas coisas, não é fácil. Então esse processo de aprendizado que eu trago ao longo da minha vida também tem muito a ver com esse momento de diálogo, de conversa e de conflito que a gente tem nas reuniões da nossa própria casa, e isso desde criança. Acredito que a psicologia também facilita muito com que eu resolva as questões através do diálogo, mas isso também tem uma base familiar muito forte. E por que a psicologia, a escolha? Bom, o meu pai e a minha irmã, eles têm problemas de saúde que a gente pode considerar crônicos. Então, diante dessas comorbidades que a minha família possui, principalmente o meu pai e a minha irmã, a gente sempre se viu muito no meio, nesse campo da saúde. Da pergunta? É tranquila essa pergunta? É, tranquila.
por que a escolha do curso de psicologia? Ieda, o curso de psicologia, ele veio como uma tentativa de sanar uma falta. Por que que eu coloco isso dessa forma? O meu pai e a minha irmã, eles têm problemas de saúde crônico. Então, o fato de eles sempre estarem no meio aí desse campo da saúde, sempre precisando de profissionais, me fez entender a importância de um bom acompanhamento. Infelizmente, nós sabemos que existem bons profissionais e profissionais que não são tão bons assim. E vez ou outra eu escutava algumas reclamações. Não fui bem atendida, poderia ter sido melhor acolhido, não com essas palavras, mas nesse sentido. Então, diante disso, diante dessas falas, diante da necessidade de saúde de membros da minha própria família, eu me vi, como é que eu posso colocar, sendo impelida a ocupar um espaço dentro da saúde. Então foi muito de perceber essa falta e de não querer que outras pessoas passassem por isso. Então uma das coisas que eu priorizo dentro do meu trabalho é esse acolhimento, é a empatia, é a construção do vínculo, é o fortalecimento da relação entre paciente e profissional. Então a escolha da psicologia eu atribuo muito ao fato de a minha família precisar ter contato com profissionais de saúde. Então, eu queria ser um profissional que faria diferença na vida das pessoas. A instrução, da escolha, o que te fez chegar à psicologia. Já a profissional, Brenda, atuando, como é a relação entre a profissional com os pacientes? Digamos, se você tem alguém que é amigo e é seu paciente, pode na psicologia, na área, você fazer esse acompanhamento ou não? Bom, vamos imaginar uma situação hipotética. A minha mãe, por exemplo, ela está com problemas emocionais. Porém, eu tenho uma relação de afeto, de vínculo com a minha mãe. Agora, imagine eu escutar, por exemplo, um problema dela. Obviamente que em algum momento aquilo que ela está falando vai interferir com o meu emocional. Então, a gente não recomenda que o psicólogo, que profissionais da psicologia atendam pessoas que têm um contato muito próximo. Por quê? Porque como ser humano, as nossas emoções podem acabar se imbricando com as emoções da outra pessoa. Então, essa relação de troca afetiva pode interferir no processo terapêutico. Então, não é que existe uma proibição. É uma questão de bom senso. Uma coisa é eu atender uma pessoa na qual eu não tenho um vínculo. Eu vou conseguir olhar o problema dela com outros olhos. Outra coisa é eu ver a minha mãe triste. Eu vou ficar triste junto com ela, entendeu? Então não é que pode ou não pode. É uma questão de bom senso. É uma questão de você não deixar que o seu emocional interfira no processo terapêutico da pessoa na qual você está atendendo, entendeu? É mais nesse sentido. Da questão de entender esse processo de cada pessoa, né? Exatamente. A mesma referência para familiares, né? Digamos, da mesma família, fazer o tratamento com o mesmo profissional, isso, correto? Exatamente. Por exemplo, vamos imaginar, um médico, ele pode atender uma família inteira. Porque ainda que tenha o sigilo médico, todo o cuidado médico, mas a forma como o médico trabalha é totalmente diferente de um psicólogo. O médico, ele tem um aparato aí no sentido de ele pode prescrever medicações, ele pode solicitar um exame. O nosso trabalho enquanto psicólogo, ele, obviamente que ele vai envolver técnicas bem específicas, porém o nosso trabalho, ele diz muito de uma relação. Você constrói uma relação muito próxima com o seu paciente. Vamos imaginar, Ieda, que um paciente ele precisa ir ao médico e talvez com 2 meses ele precisa voltar para dar um retorno. Geralmente o paciente da psicoterapia, a gente vai saber praticamente tudo da vida daquela pessoa. Desde a hora que aquela pessoa vai dormir, a forma como ela se relaciona com os seus pares, por exemplo, entendeu? Então é uma relação muito mais íntima, muito mais próxima, na qual a pessoa, ela vai chorar, ela vai falar de traumas, ela vai falar de coisas que talvez ela nunca contou para ninguém. Então é uma relação diferenciada. Então por isso a necessidade de haver
esse distanciamento estratégico do profissional de psicologia com pessoas muito próximas do seu ciclo. Existe muito tabu em relação à terapia. O que de fato, Brenda, é a terapia? Quem necessita fazer um acompanhamento? Se está correta a pronúncia, é terapia mesmo? Bom, explica pra gente. Eu acho que é importante fazer um recorte na sua fala e responder a duas perguntas. Sim. A primeira é, por que o preconceito? Bom, historicamente, a forma como a saúde mental foi conduzida no Brasil e no mundo sempre foi muito estigmatizada. Falar que você é um profissional, aliás, que você é um paciente de saúde mental, sempre causou muita estranheza para as pessoas. Porque vamos imaginar não, né? Vamos nos colocar alguns anos atrás, vamos voltar no tempo um pouquinho. Falar de saúde mental antigamente é totalmente diferente da forma como nós falamos hoje. Hoje nós temos os CAPs, hoje nós temos as UBSs, nós temos os centros de especialidades médicas. Enfim, nós temos toda uma gama de cuidados na qual a gente pode ofertar para os pacientes que precisam de um acompanhamento em saúde mental. Antes, isso não existia. A forma como os pacientes de saúde mental eram cuidados, eram acolhidos, é totalmente diferente. Eram medicações, às vezes, de forma aleatórias, era muito voltado para o enclausuramento. Então, antigamente, tinham os hospitais psiquiátricos, não que hoje não tenham, mas os que tem hoje já tem um molde totalmente diferente, ou pelo menos espera-se que seja. Antes não, as pessoas ficavam presas, todos os direitos humanos praticamente eram inexistentes. Então a forma como a saúde mental existia antes faz com que ainda hoje os estigmas, o preconceito respingue, não sei se essa palavra existe, nas pessoas atualmente. Não sei se você está conseguindo me acompanhar, sim, mas a visão de saúde mental que nós tínhamos antes é muito diferente de hoje. Então, hoje buscar a psicoterapia, que é o quê? É restrita ao psicólogo. Existem vários tipos de terapias. Existe a fisioterapia, existe fioterapia, enfim, dentro de diversas áreas, dá para você fazer um processo terapêutico, digamos assim, com procedimentos específicos. A psicoterapia, ela é um procedimento exclusivo dos psicólogos, certo? Então, sim, o que é a psicoterapia? De uma forma muito simplória, de uma forma muito simples, a psicoterapia é um processo de encontro consigo mesmo. Eu lembro muito bem que uma professora minha na faculdade, ela falou que para que serve o nosso trabalho? O que faz o psicólogo? Nós ampliamos, digamos assim, a percepção das pessoas sobre a realidade. Às vezes o paciente chega achando que para ele não tem mais saída, que para ele não tem mais jeito, que para ele acabou. Tudo isso baseado nas percepções que ele foi construindo ao longo do tempo. Então, qual que é o papel da psicoterapia? É ter aquele paciente como uma pessoa que pode aprender a olhar o mundo de uma outra forma. Então, o trabalho da gente é esse, por exemplo, é aquele paciente que chega extremamente depressivo, como se o mundo fosse totalmente nublado 24 horas, né? Não existisse mais luz, as cores estão praticamente todas inexistentes para a vida daquela pessoa. Então, o nosso trabalho é ir construindo com esse paciente uma percepção nova da realidade. É fazer com que ele enxergue, às vezes, dentro do problema, lições, coisas que ele pode usar para melhorar, para sair daquela situação. Então, se eu fosse resumir, seria isso: ampliar a percepção da realidade da pessoa que chega, às vezes, com uma visão bem mais restrita, baseado nos sentimentos, nas emoções, que por vezes podem estar disfuncionais. Essa pergunta em relação ao autocuidado do profissional, né? Como é que ele se cuida? Eu acho interessante, porque todo mundo faz essa pergunta. Se você chega em um local e você é psicólogo, provavelmente todo mundo vai perguntar: e como é que vocês fazem? E como é que vocês se cuidam?
Saiu recentemente um estudo de neurociência que elenca alguns princípios que são pilares da saúde mental. Isso inclui o sono, luz solar, a nutrição, né, aquilo que a gente dá, coisas na qual a gente se alimenta, a quantidade, a qualidade, os relacionamentos, a forma como você se relaciona com a família, com os amigos, enfim, os relacionamentos amorosos. Deixa me ver o que tem mais. Já falei sono, nutrição, alimentação, exercício saudável, espiritualidade e ter um propósito na vida, né? São 9 pilares, se eu não me engano. Mas desses 9 pilares, o que a gente observa hoje é que a maioria das pessoas, elas não têm todos. Até porque é muito difícil você construir uma vida bem organizada no mundo tão acelerado que a gente tem hoje. Mas respondendo a sua pergunta, de que forma eu me cuido como profissional? Bom, nem sempre é possível ter uma noite de sono da forma como a gente gostaria, mas é uma coisa que eu tento priorizar ao máximo. Ainda que nem sempre eu consiga necessariamente conseguir dormir a quantidade de horas que eu sei que seria o ideal quando eu vou dormir, geralmente eu coloco o alarme e eu só acordo pela manhã. Então, isso diz muito da forma como eu cuido do meu dia. Apesar de ter uma profissão que para muita gente, não que isso esteja errado, soe uma profissão muito estressante, quando eu vou dormir, eu começo a dormir e só acordo no outro dia de manhã. Dorme mesmo. Eu durmo de verdade. Então é uma das coisas que eu priorizo. Toda oportunidade que eu tenho de ter um momento de descanso para mim, eu tenho. A outra coisa é manter bons relacionamentos. E isso eu falo em todos os sentidos. Então ter um bom relacionamento com a minha família, sempre que possível, ter aquele momento de fazer um almoço juntos, né? Eu gosto muito de cozinhar no final de semana. Nem sempre é possível, mas sempre que possível, eu tento ter esse momento ali de cuidado, tanto para mim quanto com a minha família. Em relação a amigos, eu sempre procuro ter na minha vida, próximo a mim, pessoas que agregam. Pessoas que somem, não que sumam. Porque tem diversos tipos de amizade. Sim. Tem amigos que eles realmente somam na nossa vida. Quando você precisa, eles estão ali. Então, eu seleciono muito bem as pessoas que podem ter acesso à minha vida. A pessoas que podem participar da vida da Brenda. Então, uma das formas de me cuidar também é cuidando dessa rede de apoio aí que me cerca. Em relação à alimentação, nem sempre também é possível você ter uma alimentação saudável ou uma alimentação na qual vá suprir todas as suas necessidades, principalmente porque eu tenho uma rotina de trabalho muito intensa. Eu trabalho às vezes manhã, tarde e noite em um único dia, às vezes os 5 dias na semana. Então é uma rotina que nem sempre me permite me alimentar da forma como eu gostaria, mas eu busco sempre ter uma boa alimentação. Tentar ao máximo aí evitar coisas que eu sei que vão me fazer mal. Uma das coisas que é uma questão para mim é a obesidade. Há muitos anos eu tive um processo depressivo na qual eu acabei aumentando muito o meu peso. Então é uma questão que para mim eu preciso estar sempre de olho. Eu tenho dificuldade para perder peso. E depois desse processo depressivo que eu passei, eu comecei a ver a vida de uma outra forma. Por que eu estou colocando esse assunto no meio dessa sua pergunta? Para dizer para as pessoas que uma forma de você se cuidar é justamente você percebendo, você se conhecendo. Depois que eu passei por esse processo depressivo, por essa depressão, eu consegui ver as coisas ao meu redor de uma forma totalmente diferente. Então hoje eu seleciono melhor meus amigos, eu seleciono melhor aquilo que eu escuto, eu seleciono melhor quais são as mensagens que eu quero absorver. Eu estou sempre tentando me alimentar de coisas que sejam saudáveis. Isso envolve alimentos físicos e alimentos que eu poderia dizer que são mais do campo, como é que eu posso colocar? No sentido de assim, nós não nos alimentamos somente de coisas físicas.
nós nos alimentamos daquilo que a gente escuta, das pessoas que estão ao nosso redor. Então, para tentar resumir a minha resposta, eu tento me cuidar fazendo uma boa seleção de tudo que está ao meu redor. Sejam pessoas, alimentos, hábitos. Então, eu acho que é a melhor forma da gente se cuidar, principalmente no mundo que a gente está hoje, na qual a gente pouco tem tempo para se cuidar, para olhar as pessoas ao nosso redor. Então, eu acho que isso faz uma diferença substancial na nossa vida, na forma como a gente se cuida, na forma como a gente vai cuidar do outro. Não adianta eu estar mal e achar que eu vou ter capacidade para cuidar das outras pessoas. Tanto, Ieda, que quando eu percebo que eu não tô bem, seja bem fisicamente, hoje eu não tô legal, hoje meu humor tá muito para baixo, eu desmarco meus pacientes, eu faço de tudo para remarcar para para o dia mais próximo possível. Para quê? Para que eu consiga me recuperar. E é algo que falta muito nas pessoas. Perceber os seus próprios limites. Então, às vezes você tá doente, às vezes você tá sentindo uma dor, e mesmo assim, você coloca o seu corpo, você coloca a sua mente para trabalhar. Então, é algo que depois que eu passei por esse processo, eu passei a respeitar muito mais. Então, hoje não entra na minha vida pessoas que eu não quero e nem hábitos que eu vejo que vão me adoecer. Então, se eu estou doente, se eu me percebo em um processo de adoecimento, eu tento fechar minha agenda para eu me cuidar, me recuperar, para só então eu cuidar do outro. Você falou aí da sua rotina, né, intensa, tantas atividades. E tem para quem não conhece, né, ainda o Ousadamente Podcast, né? E a Brenda é apresentadora junto lá com a produção do Gil Teles. Me conta como é conciliar todo esse trabalho, e aí vem esse trabalho de uma comunicadora, apresentadora, que passa tanta verdade. Eu estou falando isso porque eu tive a honra de estar lá como entrevistada. Vou colocar um trechinho aqui. Executar é difícil, mas essas primeiras dicas de tirar o medo, de ver quem você quer agregar, por exemplo, como influência para você. Quem é teu espelho? Como é que você consegue fazer tudo isso e estar lá plena, suave, um ambiente agradável, que é o podcast Ousadamente? Eu acho legal você falando, porque eu acredito que seja essa a impressão que a gente passa, não é? Sim. De leveza, de que tá sempre tudo bem. Mas os bastidores nem sempre eles correspondem com aquilo que a gente mostra. Não estou dizendo que a gente não está passando verdade naquilo que a gente está fazendo. Pelo contrário, a gente realmente se entrega para o Ousadamente Podcast. A questão é que conciliar tudo isso não é fácil. Às vezes, Ieda, eu acabei de sair de uma atividade, vou me arrumar e começa a apresentação do podcast. Então, nem sempre é tão fácil quanto às vezes as pessoas imaginam, né? Imaginam, porque a gente realmente, eu e o Gil, a gente sempre tenta passar essa questão da leveza, da paciência. Você foi lá, então sim, você vê que é um ambiente muito leve realmente. Sim. Mas tem sim uma tensão antes, às vezes tem uma correria, às vezes eu tenho uma atividade que eu acabei de finalizar, que me sugou muito, que puxou muito de mim, e mesmo assim eu tenho que estar ali, plena, pelo menos aparentemente, né? Então eu tento passar isso da melhor forma possível, mas diferente daquilo que a maioria das pessoas acham, não é tão simples. O Gil, a rotina dele é bem, às vezes até mais intensa do que a minha. Por quê? Porque o Gil, ele precisa dar conta de praticamente tudo que acontece dentro da produtora, né? Ele é a pessoa que ele faz a captação das imagens, seja de drone, seja através da fotografia, seja através dos vídeos. Ele é a pessoa que vai editar, ele tem que passar pelo processo de edição para fazer a entrega, né? Então tem todo um processo que depende praticamente que exclusivamente dele. Ajudo dentro daquilo que é possível, mas a maior parte do trabalho do Gil é ele que vai fazer, entendeu? Então, juntar a rotina do Gil, unir essas duas dimensões, o trabalho dele com o meu e o podcast, que é nosso,
né? Nós pensamos, idealizamos o Ousadamente Podcast já tem mais de um ano. Para muita gente, a gente iniciou o projeto agora, mas a intenção do Ousadamente Podcast já é bem mais antiga. Eu até falei para você, né, que não era esse nome ele surgiu em uma das nossas conversas. Sim. Né? E aí depois a gente disse, não, agora é o momento. Antes, inclusive, do podcast, eu fazia lives. E como que foi a minha relação com essa exposição? Apesar de falar muito, de fazer palestras, de ter todo um trabalho que envolve a minha imagem, eu não sou uma pessoa muito extrovertida. Isso depende muito do lugar onde eu estou, das pessoas que estão ali comigo. Na verdade, eu me considero até uma pessoa tímida muitas vezes. É possível, Ieda, que algumas pessoas olhem para mim e falem, não acredito que essa daqui é a Brenda, que agora há pouco estava fazendo uma palestra para essa quantidade de pessoas. Por quê? Dependendo do lugar, eu vou ficar mais quietinha, mais na minha. E hoje eu me vejo apresentando um podcast. Então é um desafio muito grande. Mas enfim, não é fácil. O podcast, ele surgiu aí com uma intenção realmente de levar informação, de levar leveza e tirar um pouquinho as pessoas ali da sua vida corriqueira, daquela rotina mais intensa, para ter um momento agradável de escutar alguém, enfim. Mas voltando àquilo que eu ia falar em relação às lives, na época da pandemia, eu estava fazendo residência na cidade de Sobral, no Ceará. Saí da graduação e fui direto fazer residência. Durante o ápice da pandemia, a maioria dos residentes tiveram que deixar o seu trabalho, né, presencial dentro dos centros de saúde da família que a gente estava alocado e passamos a falar de saúde de forma geral para a população de Sobral. E uma dessas estratégias foi a gente realizar as lives, que estavam muito em alta na época. Então, a minha primeira live, ela acontece dentro desse contexto da pandemia, estando dentro da residência, certo? Quando retorno a Codó, há 3 anos, o mês de setembro de 2021, que eu já estava trabalhando aqui em Codó, foi um mês onde eu praticamente fiz mais de 20 palestras, eu acho que se duvidar até mais do que isso, no mês de setembro, devido à alusão à campanha do Setembro Amarelo, que é de prevenção ao suicídio. Quando deu no final do mês, eu falei com o Gil, eu falei, amor, vamos fazer uma live para falar desse tema. Eu falei de prevenção ao suicídio o mês inteiro, então vamos fazer uma live agora no final do mês para divulgar esse conhecimento para outras pessoas aqui na internet também. Então essa foi a minha segunda live. Acredito que tenha sido a segunda live que eu fiz justamente por conta do Setembro Amarelo. Passei um mês falando sobre esse assunto, então gostaria de falar um pouco mais sobre isso, para resumir. Foi desafiador? Foi, mas também foi muito legal. Foi muito divertido ter aquele momento de interação e rememorar a lembrança daquilo que eu tinha feito na pandemia. Então, de certa forma, foi nesse momento que eu consegui me perceber alguém que poderia comunicar alguma coisa através da minha profissão. Isso foi em setembro, eu acredito que até dezembro, eu acredito que tenha feito ainda outras lives. E aí em janeiro de 2022, foi em janeiro de 2022, a gente começou a fazer lives em um formato mais profissional. Que a gente fez no celular, essa primeira live do Setembro Amarelo. E assim a gente foi construindo esse espaço. As pessoas solicitavam muito da gente, né, falar de saúde mental, um assunto tão relevante, tão importante para ser debatido. E depois disso, eu e Gil, nós começamos a maturar a ideia de construir um podcast. Sim. O Gil sempre trabalhou com essa parte midiática, né? Faz muito parte daquilo que ele já vivencia no dia a dia do trabalho dele. Meu trabalho é comunicar, é explicar, é construir um processo de saúde emocional para as pessoas que me procuram. Então, nós unimos o útil ao agradável. Ele sempre fala, tu fala demais. E eu trabalho com mídia, então vamos unir uma coisa a outra. Tu apresenta e eu faço toda a parte operacional. Tanto que o podcast é construído por nós dois do ponto de vista operacional. Eu apresento, nós dois fazemos a escolha das pessoas que vão
ao podcast para serem apresentados, para que a gente tenha aquele diálogo. Ele faz toda a parte de edição, ele faz toda a parte da filmagem, todos os cortes. Então é um trabalho muito intenso para ele. E o meu trabalho é mais no sentido de ir construindo junto com o entrevistado, junto com o convidado, aquele processo que você sabe porque você passou por ele. Então, falar do podcast é falar de um processo de construção. E que, inclusive, me une mais ainda ao Gil. Porque é trabalhar com uma pessoa que eu amo, é trabalhar com uma pessoa que está ali construindo junto comigo, eu construindo junto com ele algo nosso. Então, eu tenho o meu trabalho, o Gil tem o trabalho dele e nós temos o podcast que é o nosso trabalho junto. A gente fala que é o nosso filho, né? O nosso primeiro filho, digamos assim. Por quê? Porque é um momento onde a gente para juntar nossas duas habilidades, nossas competências, nossas profissões e construir algo juntos e que nos traz muito prazer, traz muita felicidade. O Gil, ele ama fazer isso. Então, unir as duas habilidades que nós temos é muito prazeroso. E posso falar que é uma pessoa excelente enquanto ser humano, enquanto profissional. E eu sempre falo para ele que eu acredito que o que nos mantém juntos é o fato de nós termos uma admiração mútua muito grande. Então, tanto ele fala muito sobre a admiração que ele sempre teve por mim, e da mesma forma eu falo isso para ele. Então, acredito que o que nos mantém unidos, nos mantém firmes e com propósitos muito bem definidos é o fato de haver uma forte admiração de ambas as partes, seja do ponto de vista profissional, seja do ponto de vista enquanto pessoa. Tem algo assim que eu vi que você é bem serena, né? Uma característica sua. Mas tem algo assim especial que aconteceu, seja na tua vida profissional ou na tua vida pessoal, de cômico, assim, que você não esquece, ou algo impactante? Você fala assim, isso eu não consigo esquecer. Eu acredito que um dos episódios que mais marcaram a minha vida, que mais marcou de fato a minha vida, foi a viagem que eu fiz. A viagem que eu fiz para fazer faculdade. Eu fui criada praticamente em um meio cristão, não que os meus pais me incentivaram a ir para a igreja. Aos 14 anos eu me converti ao evangelho. E esse processo foi um grande divisor de águas na minha vida. Então, a minha conversão, eu posso dizer que tem muito a ver com a pessoa que eu sou hoje. Hoje eu não costumo frequentar mais a igreja da forma como já frequentei. Porém, alimento a minha fé na medida em que eu busco fazer as minhas orações. Sempre que eu posso, eu vou, participo de algum momento. Tento alimentar a minha espiritualidade das formas que eu consigo enxergar que hoje faz sentido, né? Quando você está na igreja, Ieda, tem muitas coisas que você, principalmente aos 14 anos, você não percebe. Então, à medida em que o tempo vai passando, você consegue perceber que tem coisas que fazem muito sentido, tem outras coisas que não fazem tanto sentido assim, e à medida que você vai amadurecendo, você consegue ir filtrando melhor. Falei disso bem no início. Hoje eu filtro muito. Quando eu me converti, eu tinha 14 anos, então eu acreditava que tudo que se falava dentro da igreja realmente era 100% levado à risca. Eu não tinha aquela percepção de que eram outras pessoas, de outros seres humanos, passíveis de erro, que estavam ali nos ensinando. Então, à medida em que eu fui crescendo, que eu fui amadurecendo, que eu fui percebendo algumas coisas, eu consegui ter um filtro melhor, fazer aí uma seleção melhor das informações e me colocar também. Então, acho que o grande marcador da minha vida foi o fato de ter me convertido e, em segundo lugar, foi o fato de ter viajado. Imagine, eu sempre fui uma pessoa muito reservada, então pouquíssimas pessoas tinham acesso à minha vida, tinham contato comigo. Basicamente, se você quisesse conversar comigo, eu estaria estudando, eu estaria dentro da igreja que eu fazia parte, certo? Então, para resumir, a psicologia, ela veio na minha vida praticamente em 2014, que foi quando eu fiz essa viagem. Passei 7 anos morando fora.
Então, acho que esse foi o segundo grande divisor de águas na minha vida. Foi quando eu consegui ter contato com outras pessoas, com outras realidades, há formas diferentes de viver na qual eu não estava acostumada. Quando você vem de um meio cristão, obviamente que você tem aquilo bem estruturado na sua cabeça. Depois que você sai daquele meio, digamos assim, não no sentido de se desvincular, mas de conhecer a realidade de outras pessoas, você consegue filtrar melhor que a sua forma de viver não necessariamente vai ser a forma do outro. Então você consegue ter um respeito muito maior à diversidade de vivência que as pessoas têm. Então hoje eu consigo muito respeitar os meus limites e os limites do outro. Entender que a forma que eu escolhi para eu viver pode ser totalmente diferente da sua e das pessoas que me cercam, por exemplo. Então, os divisores de água na minha vida, eu acredito que foram esses. Foi o fato de ter me inserido nesse meio cristão aos 14 anos, fiquei praticamente até, acho que uns 7 anos, até os 21 anos, mais ou menos. Não que hoje eu não me identifique a partir dessa religião, mas hoje a forma como eu me relaciono com a igreja é uma forma bem diferente. E o segundo foi a faculdade, foi ter viajado, foi ter descoberto um mundo totalmente diferente daquilo que eu conhecia. E o que importa para você? E essa é uma pergunta que envolve muita coisa, mas se fosse para resumir, me importo com a forma como nós estamos conduzindo a nossa passagem pela Terra. Eu acho que se a gente pensasse um pouco mais sobre isso, aquilo que nós queremos deixar e aquilo que nós construímos enquanto estamos vivos, é isso que importa. No final das contas, quando eu morrer, eu vou morrer sozinha, ninguém vai morrer comigo. Mas enquanto eu estiver aqui na Terra, a minha vida pode interferir na vida de diversas outras pessoas. Então, me importa a forma como eu estou conduzindo a minha vida, como isso interfere na vida do outro e o quão estou aproveitando a minha oportunidade de estar vivendo essa época. Porque isso aqui é uma oportunidade que nós temos. Eu nasci em 95, tenho 29 anos. O que eu tenho feito ao longo da minha vida? O que eu quero deixar e aquilo que eu estou fazendo todos os dias, da hora que acordo à hora que eu vou dormir. Me importa muito dormir, por exemplo, e saber que eu dei o meu melhor durante o meu dia. Me importa muito saber que eu fiz diferença na vida das pessoas de alguma forma. Me importa a qualidade dos meus relacionamentos. Então não me importa coisas materiais, não me importa, na maior parte das vezes, coisas físicas. Obviamente que você ter uma estrutura física, que você ter dinheiro, importa, obviamente. Mas isso é muito simples diante da complexidade das relações humanas. Então, eu tenho pouquíssimo tempo na Terra, se nós formos ver. É muito pouco o tempo que nós temos aqui. Então, me importa fazer diferença com o tempo que eu tenho. Aqueles que vão assistir esse episódio... Para o pessoal de casa que está nos assistindo, para as pessoas que ainda irão ter acesso a esse episódio, acho que se eu fosse deixar uma palavra diferente daquilo que todo mundo fala, não seria gratidão, seria decisão. Eu acho que nós devemos sim ser gratos pelas coisas que nós temos, pelas coisas que nós construímos. Porém, no mundo que nós estamos vivendo hoje, eu acredito que a palavra-chave seja decisão. O que você tem decidido? O que você quer para a sua vida? Como você está fazendo as decisões ao longo do seu dia? Eu acho que isso interfere em tudo. A forma como o mundo está hoje, a forma como está a sua vida. Então, se eu fosse deixar uma mensagem para as pessoas, já deixando essa mensagem, seria isso. Escolha melhor as suas decisões. Façam escolhas que sejam compatíveis com o mundo que você quer e com a vida que você quer ter. Acredito que seja isso, Ida. Decisão, a palavra que melhor define aquilo que eu gostaria de passar para as pessoas seria isso. Façam decisões que estejam compatíveis com o estilo de vida e com o mundo que você quer para você e para as próximas gerações.
Agradecer por você ter vindo, reforçar aqui novamente a nossa gratidão pela sua presença e o respeito a todos os nossos acompanhantes, internautas, usuários das demais ferramentas que nos acompanham aqui no Pode Me Contar. Muito obrigada. Ieda, estou honrada pelo convite, agradeci no início, vou fechar agradecendo também pela oportunidade. Acredito que esse seja um espaço de construção coletiva, né, na qual a gente tem a oportunidade, às vezes, de trazer uma percepção nova de mundo para as pessoas que estão nos assistindo. Parabéns pelo projeto. Não desista dos seus sonhos. Você é uma mulher que inspira, né? Você foi no Ousadamente Podcast, né? Então, pessoal, aproveitando, inscrevam-se no Ousadamente Podcast, assistam ao episódio onde eu converso com a Ieda. Ieda, só reforçar os meus agradecimentos e a honra de estar aqui e dizer que tem muita coisa ainda boa para acontecer. Amém. Né? Você falou um pouquinho que tem coisas novas vindo por aí. Sim. E a gente vai estar aqui de pertinho acompanhando, tá bom? Então, pessoal de casa, muito obrigada, espero que vocês gostem. Ieda, muito obrigada. Ao pessoal aqui da equipe da Ieda que está aqui nos auxiliando na parte operacional, muito obrigada também. Acredito que seja isso, Ieda, muito obrigada. Estamos abertos a novas oportunidades e que coisas boas venham aí a acontecer, tá bom? Então, é isso. Então, esse foi o nosso 9º episódio com a psicóloga Brenda Ramos. E para você acompanhar os cortes, é só ir lá no nosso Instagram, @mecontacomieda_martins. No YouTube é aqui, na TV Me Conta. E o nosso podcast Pode Me Contar. Um forte abraço e até o próximo episódio, na quinta-feira, às 22 horas. Tchau, tchau. Tchau, gente.